Olá, meu nome é André Emerson. E eu sou Emily, e no vídeo de hoje falaremos sobre os plásticos. O descarte de resíduos plásticos no mundo é elevado, dos quais serão decompostos em cerca de 400 anos. Apenas no ano de 2015 foram produzidas 381 milhões de toneladas de produtos plásticos em todo o mundo, sendo os resíduos divididos em 19,5% reciclados, 25,5% incinerados e 55% descartados. Mais da metade das milhões de toneladas de lixos plásticos foram simplesmente rejeitados, jogados em lixões, aterros e até mesmo nos oceanos. E até os dias de hoje continuam a poluir o meio ambiente. Mas o que faz com que os plásticos demorem tanto para se decompor? Os plásticos são formados por polímeros, que são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores chamadas monômeros. A origem desses monômeros pode ser tanto sintética quanto de fontes orgânicas, e as ligações entre essas partes menores é do tipo covalente, de difícil quebra, pois precisam de condições de calor e pressão específicas para que ocorram. Veremos no experimento a seguir que o plástico existente em alguns materiais podem ser dissolvidos com o composto limoneno, existente no sumo das frutas cítricas. O limoneno é um hidrocarboneto de origem vegetal, ótimo em dissolver termoplásticos como látex, acrílico, isopor e outros. É claro que a dissolução vai depender de muitos fatores. Por exemplo, no isopor dissolve bastante. Contudo, no tubo de plástico de uma caneta não. E ambos plásticos são de poliestireno. Mas por que isto acontece? Isso se dá porque o isopor é feito somente com 2% de poliestireno. O resto é somente ar, que se dissolve facilmente com o composto limoneno, existente no sumo das frutas cítricas, enquanto a caneta é feita somente com polímero, dificultando a dissolução completa e deixando somente essas ranhaduras. Se a decomposição demora, qual a saída? Uma saída para diminuir a poluição é a famosa reciclagem, e quanto a isso, basicamente os plásticos são divididos em termoplásticos e termorrígidos, sendo, respectivamente, recicláveis e não recicláveis a alta temperatura. Por exemplo, o isopor é feito de milhares de monômeros da molécula de estireno. A temperatura necessária para romper as ligações entre tais monômeros é baixa, o que configura como um termoplástico, sendo assim reciclável em alta temperatura. Dentre os plásticos termorrígidos, temos o poliuretano, o acetato vinil de etileno, a baquelite e a resina fenólica, que, ao invés de se fundirem em altas temperaturas, elas se decompõem, o que impede qualquer processo de reciclagem e continuam a poluir o planeta. Já os termoplásticos são divididos em terefilato de polietileno, o famoso PET, polietileno de alta densidade, policloreto de vinila ou cloreto de vinila, o famoso PVC, polietileno de baixa densidade, polipropileno e poliestireno. A facilidade em ser reciclável ou não vai depender da composição dos monômeros e da facilidade que eles terão em ser dissolvidos ou fundirem. Sendo reciclável ou não, o descarte incorreto do plástico pode ser muito nocivo para o meio ambiente e para a saúde humana, pois, ao escapar, ele pode contaminar ou até entrar na cadeia alimentar. Por isso, é preciso tomar cuidado para não deixar o plástico parar no meio ambiente, seja reutilizando-o, destinando-o para reciclagem quando for reciclável, ou para aterros sanitários quando não for possível reciclá-lo. Como esse experimento pode auxiliar na reciclagem do isopor? A dificuldade no processo da reciclagem do isopor é o seu tamanho e o seu transporte. Para driblar esse problema, dissolve-se o isopor com o uso de solventes, ajudando na parte de retirada de impurezas e tendo uma diminuição radical de volume.
E após a dissolução, só precisa fazer um processo de separação, usando o aumento de temperatura para a evaporação do solvente ou usando precipitação do estireno. O limoneno é uma ótima opção de solvente para esse caso, pois possui uma molécula simples e, em principal, é orgânico, não causando mal ao meio ambiente. E o que podemos fazer para mudar a situação da poluição de plásticos? Fora do Brasil, já foi imposto leis que impedem ou implementam impostos, ou responsabilizam os fabricantes quanto ao uso ou produção dos plásticos. Já no Brasil, as cidades do Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Santos e todo o estado do Rio Grande do Norte já baniram o uso do canudo plástico. E com a mudança de consciência dos consumidores, a tendência é que cresça a procura por produtos sustentáveis, como as ecobags e canudos de inox, e também as embalagens compostáveis, diminuindo assim a poluição. Além disso, pequenas ações podem ajudar a mudar esse cenário de poluição. Você mesmo pode ajudar nisso, mudando sua rotina ou hábitos para diminuir o lixo em sua casa, local de trabalho, escola ou até mesmo na rua. E uma das soluções que podem ter efeito positivo em toda essa crise é o consumo consciente. Você pode simplesmente diminuir o uso de plásticos, principalmente os descartáveis. A mudança de hábito começa por você. Obrigada por assistir. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Dúvidas sobre o assunto? Deixe nos comentários. E até no próximo vídeo.